Mais uma quarta literária. Hoje nós vamos falar sobre o autor Érico Veríssimo e analisar o conto As Mãos de Meu Filho. Érico Veríssimo, muito conhecido na nossa literatura, participou da fase regionalista do modernismo brasileiro e deixou um legado de muitas obras que realmente fazem a diferença até hoje, né, na produção da nossa literatura brasileira. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, em Cruz Alta. Ele fez um grande trabalho literário, principalmente na sua grande obra, né, que é O Tempo e o Vento, que é dividido em 3 partes e fala sobre a história, sobre a cultura, sobre as tradições, né, da origem do Rio Grande do Sul. Tem várias obras também muito conhecidas, como Incidente em Antares, como Clarissa. Temos também Olhai os Lírios do Campo. Enfim, deixou um grande, realmente, legado. Então, ele é de uma origem humilde. Ele depois começa a ter uma vida boa, próspera, né? No entanto, depois os pais, eles têm uma questão de uma falência e ele tem que começar a trabalhar. Sempre foi um bom aluno, um grande estudioso, trabalha muito, vai para os Estados Unidos, passa um tempo por lá, foi reconhecido, né, como um grande professor nesse país. E depois, olá, boa noite, tia, seja bem-vinda. E depois ele vem a trabalhar, né, aqui no Brasil, se dedicando muito mais à questão da obra literária. Inclusive é importante aqui deixar que lá no Rio Grande do Sul, na cidade natal de Érico Veríssimo, ainda tem um museu que é justamente na casa onde ele morou. Então, a partir de 1969, essa casa até hoje é disponível para que pessoas possam visitar e conhecer um pouco mais sobre essa obra desse grande escritor. Interessante destacar que ele teve 2 filhos, um Clarissa, né? E o segundo filho, que é o Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande escritor, cronista, né, que trabalha com muita questão do humor na nossa literatura brasileira. Então vamos falar um pouquinho sobre esse conto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que tem o título As Mãos de Meu Filho. Esse conto, ele é um pouquinho mais extenso em relação, por exemplo, em relação ao conto A Partida, que eu fiz a análise na quarta-feira passada. Eu não vou fazer a leitura integral do texto, mas eu vou ver algumas partes que vão colaborar para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa narrativa. De antemão, eu quero deixar bem claro aqui que essa narrativa, ela está voltada para principalmente 3 personagens que constituem uma família, que é Dona Margarida, né? Margarida é a mãe de Gilberto, que é um grande pianista de grande reconhecimento. E também tem Inocêncio, que é o pai. O que vai acontecer dentro dessas relações aí entre esses personagens? Primeira coisa que a gente tem que entender, Margarida é uma mãe extremamente protetora, muito batalhadora, muito guerreira, em termos assim de procurar sustentar a família, né, de ter os cuidados em relação ao filho, mas principalmente de perceber já desde cedo que o filho teria uma tendência para estudar e ser uma pessoa com... Olá, mãe, seja bem-vinda. Ser uma pessoa que tivesse uma representatividade. Então, ela investe muito tempo e trabalho para que o filho possa superar as dificuldades financeiras, possa, enfim, ter uma vida melhor, né? Sair daquela condição de ser mais pobre, né? E de ter uma situação não tão favorável economicamente. Então, enquanto a gente vê, de um lado, uma mãe extremamente batalhadora, né? Ela trabalhava como costureira. Por outro lado, a gente vê o pai, que é justamente o oposto. E nesses conflitos, né, nessa oposição, o pai, que é Inocêncio, ele pouco ficava nos empregos, demorava pouquíssimo tempo, não levava as coisas muito a sério. Em algumas passagens do texto, a gente vê que ele é até considerado como tendo um comportamento infantil em relação, até em detrimento à idade que ele tinha, como se não tivesse amadurecido. E para piorar, esse homem também... Olá, amor perfeito, seja bem-vinda. E para piorar, esse homem também tinha o vício do álcool, então ele bebia muito. Então, nesse beber muito, quase não parava emprego, não tinha as responsabilidades, não se preocupava realmente em ser aquela pessoa que iria ajudar a Margarida no sustento da casa e na educação do filho. Então, ficou para ela ter que submeter aquele marido extremamente, vamos dizer assim, irresponsável,
ter que lidar com a educação do filho e carregar nas costas toda aquela opressão, todas aquelas responsabilidades de manutenção e educação. Então a gente já percebe inicialmente nesse conto que o conflito maior está aí. No entanto, Gilberto, que é o filho, é aquele que vai estar muito mais ligado à mãe e recebendo muito mais atenção da mãe, porque o pai estava sempre bêbado ou nunca dando certo em nada. Então, é interessante que o que eu vi aqui nessa narrativa é o seguinte, gente. Já começa com as ações sendo muito pontuadas. A verossimilhança, ou seja, à medida que a gente vai lendo, é como se nós estivéssemos assistindo, observando, né, do lado de fora, todas as ações desses personagens. E ele começa com a apresentação de Gilberto, agora já adulto, que se torna um grande pianista. Por isso, o título do conto, que é As Mãos de Meu Filho, né? Então, ou seja, todo o talento, toda a exuberância desse personagem, que é Gilberto, está justamente nas mãos, porque ele se torna reconhecido, ele ascende socialmente, mesmo sendo aquele menino que, quando criança, tinha passado por tantas adversidades ali, numa relação conflituosa que é existente entre pai e mãe. E aí, o que a gente vai observar? Realmente, todos os esforços de Margarida para que aquele filho desse certo, para que ele pudesse ascender, de fato, deu certo. Porque ele consegue se tornar esse grande pianista. Só que aí, no início do conto, a gente vê que eles estão, tanto Inocêncio quanto também a Margarida, estão assistindo à apresentação de Gilberto num concerto. Ele já está sendo reconhecido, né? Já está sendo bem, vamos dizer assim, nomeado ali entre todas as pessoas, né? Sendo reconhecido pelo talento como pianista. E as pessoas estão ali, assim, meio que até paradas, assim, perplexas com toda... Olha ali, Adriana, seja bem-vinda. Com todo o talento dele. Então ele está sendo ali admirado, prestigiado nesse momento. O que vai acontecer? Ele começa a tocar, e aí esse conto ele se divide em 3 partes muito interessantes. A primeira parte a gente vê que ele toca uma música de Beethoven, e nesse momento em que estão no camarote, Margarida e Inocêncio assistindo a apresentação do filho, oi Lene, seja bem-vinda. Ele começa essa primeira música tocando Beethoven. Só que esta música, ou essas músicas que vão sendo tocadas durante o concerto, elas se entremeiam com as sensações e com os flashbacks, ou seja, as memórias dos personagens que estão presentes assistindo a esse concerto. É bem interessante como se intercruzam essas sensações. Esse texto, inclusive, eu posso até considerá-lo como sendo muito sinestésico. Explora muito a questão das sensações, dos nossos sentidos, porque as músicas, na verdade, elas vão se misturar aos pensamentos e às sensações dos personagens. E o interessante é que a própria plateia também é nominada aqui como se fossem sub-humanos, como se estivessem num estado de letargia. E, inclusive, o Gilberto, que é o personagem principal, ele aparece muitas vezes aqui como se fosse uma imagem ou a luz centrada nele, tão branco como se fosse um cadáver. É como se aquelas pessoas elas estivessem fora de si, como se a música pudesse transportá-las para um outro mundo, um mundo paralelo, que não aquele que seria o real, fazendo com que elas, inclusive, tivessem sensações, ou, no caso específico, né, tanto de Margarida como de Inocêncio, pudesse fazê-las refletir ou tocá-las no seu sentimento. Então, durante todo o texto, vocês vão encontrar essa referência entre os personagens e os sentimentos que são suscitados a partir da música que é tocada por Gilberto durante o concerto. Então, vamos ver aqui. O primeiro parágrafo eu acho bem interessante, que a abertura desse texto já diz muita coisa sobre o que a gente vai encontrar depois para o desfecho da história. Coloca exatamente assim: todos aqueles homens e mulheres ali na plateia parecem apagados, habitantes de um submundo. Criaturas sem voz nem movimento, prisioneiros de algo perverso, sortilégio. Centenas de olhos estão fitos na zona luminosa do palco. A luz circular do refletor envolve o pianista e o piano, que neste instante formam um só corpo, um monstro, todo feito de nervos sonoros
E aí vem a primeira parte, que é justamente quando ele começa a tocar a música de Beethoven. O que começa aí nessa parte aí de Beethoven? Primeiro, que essa parte da música, né, que ele começa a tocar, parte do concerto em que ele começa a tocar Beethoven, vai suscitar a ideia de dor, de sofrimento, de angústia. A música passa esse tipo de sensação. E aí, o próprio texto aqui coloca que Beethoven lamenta-se, é feio, surdo e vive em conflito com os homens. Só que esse conflito é feio, surdo, né? Toda essa depreciação, inclusive do autor da música tocada por Gilberto, ela é transferida para a plateia. E quem está na plateia? Os pais, né? Os pais de Gilberto, que estão ali contemplando todo o sucesso do filho. Mas o que é que esse sucesso iria suscitar e fazer acender durante todo esse momento do concerto? É isso que chama atenção no texto. Porque à medida que ele vai tocando, ali ele vai percebendo essa ideia do conflito, do sofrimento, da dor, isso no momento em que ele toca Beethoven. Então a música, ela está ali totalmente ligada ao comportamento, pensamentos e sensações da plateia. Depois a gente vai percebendo o seguinte, que ele vai para uma outra parte do conto aqui, que é quando ele coloca Adagio. Já é outra parte, outra música. O pianista sofre com Beethoven. O piano estremece. A luz mesma que os envolve parece participar daquela mágoa profunda. E o que é que isso tem a ver com a história pessoal desses personagens que assistem ao concerto, a própria história do pianista? Lembrem lá no início que eu falei para vocês que tanto Margarida como Inocêncio tinham uma relação de casal, mas extremamente conflituosa. A própria Margarida não olhava mais aquele marido, aquele homem, como alguém que ela pudesse se orgulhar. Ou seja, ela sempre se sentiu massacrada, se sentiu com um peso nas costas de ter que levar tudo adiante porque ele não levava nada com responsabilidade, em detrimento do álcool, né, que ele bebia muito e não realmente honrava com suas responsabilidades como pai e como marido. Só que dentro dessa criação é evidente que Gilberto sentia que não tinha aquela atenção, que não tinha que tudo que ele tinha construído para se tornar um grande pianista só foi possível porque Margarida foi sempre aquela mulher que passou horas e horas pedalando, é bem colocado aqui no texto, pedalando numa máquina de costura para dar conta, né, de pagar os cursos, de fazer com que ele estudasse, com que ele se tornasse um pianista, enfim, que ele pudesse sair daquela condição de pobreza que eles estavam ali inseridos. Então, existe um reconhecimento da parte de Gilberto em relação à mãe, mas existe uma relação de mágoa, de ressentimento em relação ao pai, que não soube dar o suporte necessário a Gilberto no momento em que ele estava se desenvolvendo e se formando para se tornar aquilo que ele quisesse ser, que no caso aqui a escolha foi ser um pianista. Então, o texto dá essa colocação aqui, ó. Num dado momento, as mãos do artista se mobilizam, depois caem como duas asas cansadas. Então, observe que deve ser aquele movimento do pianista, né? Que bate assim no teclado. Veja como o Érico Veríssimo, ele foi muito, vamos dizer assim, detalhista nessas sensações, nessa questão visual, né, do texto. Quando a gente lê, a gente imediatamente, pelo menos eu associei, a mão do pianista, né, com as mãos cansadas caindo nas teclas. E aí ele coloca, mas de súbito, ágeis e fúteis começam a brincar no teclado. Um scherzo, a vida é alegre. Então muda o ritmo da música. E aí ele diz, quando o artista arranca o último acorde, as luzes se acendem. Por alguns rápidos segundos há como que um hiato e dir-se-ia que os corações param de bater. Silêncio. Os sub-homens sobem à tona da vida. Desapareceu o mundo mágico e circular formado pela luz do refletor. O pianista está agora voltado para a plateia, sorrindo lividamente como ressuscitado. O fantasma de Beethoven foi exorcizado. Rompem os aplausos. Veja que interessante, né? Então, toda aquela música que ele tocava anteriormente de Beethoven ali, aquela coisa triste, melancólica, né? Que fazia com que todo mundo entrasse naquela emoção ali, meio
para baixo, negativa. No momento em que ele muda de ritmo, muda de música, é como se ele resplandecesse e ressuscitasse, como se todos antes estivessem mortos, inclusive o pianista, mas que ressuscita agora com uma nova música que também muda a percepção dos ouvintes, né? As sensações dos ouvintes diante ali daquele espetáculo. Então, depois que acontece isso, vem uma outra música que ele coloca aqui, que é a Suggestion Diabolique. E ele coloca: não faz mal, estou no camarote e ninguém vê. Porque nesse momento aqui, Dona Margarida aparece no texto. Já que ela, como estava no camarote, e ele começa a tocar uma outra música, ela tira os sapatos, né? Ela tira ali os sapatos e fica ali mais tranquila, porque ela entende que lá ninguém vai ver que ela está com os pés ali sem os sapatos. E aí, o que é que ela pensa? Porque agora vamos entrar na parte das memórias. As músicas, elas começam a fazer com que tanto Inocêncio como também Margarida comecem a relembrar fatos do passado. Então nós temos a rememoração de situações que vão fazer com que a gente perceba qual é ali daquela relação entre essa família. Então, sobre Margarida, né, o narrador coloca aqui: mexe os dedos do pé com delícia. Agora sim, pode ouvir melhor o que ele está tocando. Ele, o seu Gilberto, parece um sonho. Um teatro deste tamanho, centenas de pessoas finas, bem vestidas, perfumadas, os homens de preto, as mulheres com vestidos decotados, todos parados, mal respirando, dominados pelo seu filho, pelo Betinho. Então você imagina a mãe, né, orgulhosa, vendo o filho ali no centro do palco, sendo apreciado por tantas pessoas. Veja que ela fala muito, toda essa descrição faz referência a uma classe social mais alta, né? Homens de preto, mulheres de decote, pessoas perfumadas. Então, como ela estava orgulhosa de ver o filho ali tendo aquela notoriedade. Dona Margarida olha com rabo de olhos para o marido. Ali está ele ao seu lado, pequeno. Veja agora, vamos observar os adjetivos, ou seja, as características que estão sendo relacionadas por Margarida em relação ao marido, que são extremamente depreciativas. Ela diz: ele ali está ao seu lado, pequeno, encurvado, a calva a reluzir foscamente na sombra, a boca entreaberta, o ar de pateta. E completa dizendo: como fica ridículo nesse smoking. Ou seja, ela tem desprezo, né? Mesmo ele vestido ali a caráter, de acordo com a ocasião, ele é ridículo, ele é pateta. E aí ela completa dizendo: o pescoço desencarnado, dançando dentro do colarinho, alto e duro, lembra um palhaço de circo. Bom, só por essa descrição e esses pensamentos de Margarida em relação ao marido que estava ali sentado do lado dela, a gente percebe que ela não achava ele lá essas coisas todas, não, né? Ela deprecia, ela tem desprezo por essa pessoa. Ou seja, ele tá lá todo vestido e pra ela ele é um pateta, um palhaço, um ridículo ali naquele meio. Como se ele não tivesse o direito ou não precisasse estar ali. Como se fosse realmente um peixe fora d'água. Alguém que não tem nada a ver com aquele momento. Mas por quê? Porque, pelo que eu falei para vocês anteriormente, se ele não havia contribuído para que Gilberto tivesse se tornado o grande pianista que se tornou, por que aquele pai deveria estar ali, né, contemplando e observando o filho? Então existe um desprezo ali, né, tem um ranço, né, como diz aí no popular, em relação ao marido que está assistindo a apresentação de Gilberto. Depois, Dona Margarida esquece o marido e torna a olhar para o filho. Admira-lhe as mãos, aquelas mãos brancas, esguias e ágeis. E como a música que o seu Gilberto toca é difícil demais para ela compreender, sua atenção borboleteia, pousa no teto do teatro, nos camarotes, na cabeça de uma senhora lá embaixo. Aquele diadema será de brilhantes legítimos? E depois torna a deter-se no filho e nos seus pensamentos as mãos compridas do rapaz diminuem, encolhem e de novo o Betinho é um bebê de 4 meses que acaba de fazer uma descoberta maravilhosa. As suas mãos. Deitado no berço com os dedinhos meio murchos diante dos olhos parados, ele contempla aquela coisa misteriosa. Solta glu-glus de espanto. Mexe os dedos dos pés com os olhos sempre fitos nas mãos. E é bem interessante aqui
desculpe, que a gente percebe que ela nem compreendia bem a música do filho, o que nos dá a impressão, olá Ana, seja bem-vinda, o que nos dá a impressão de que ela realmente fazia parte de uma classe social mais baixa, ela não compreendia, ela não tinha um conhecimento sobre aquilo, e ali ela vai borboleteando, ou seja, observando as outras pessoas que estavam ali no teatro, observando a apresentação do filho. E é nesse momento que ela lembra dele bebê com 4 meses, né? Olhando para as mãos, veja que as mãos elas têm um significado muito importante dentro desse texto, ainda fazendo glu-glu, ainda com os pezinhos, né? Ela começa a lembrar lá da origem, do início disso tudo, né? Quando nem se imaginava que aquelas mãos do filho fariam com que ele tivesse tão grande destaque. E aí, de novo, Margarida, ela volta ao passado. Deixa eu passar aqui para a próxima tela aqui para mim. Dona Margarida, olha, essa parte aqui eu já falei para vocês, que ela olha de rabo de olho pro marido, né? Assim, aí vamos lá agora a parte das memórias, né? Dona Margarida, ela volta ao triste passado, lembra-se daquele quarto horrível que ocupava no inverno de 1915. Foi naquele ano que Inocêncio começou a beber. O frio foi a desculpa. Inocêncio é o marido, tá bom? Depois, o coitado estava desempregado, tinha perdido lugar na fábrica, andava caminhando à toa o dia inteiro. E ela sempre reclamando dessa questão das más companhias, que quando ele ficava no emprego passava pouquíssimo tempo e logo estava saindo. De súbito, os sons do piano morrem. Ela lembra essa parte. A luz se acende e todos começam a aplaudir Gilberto. Dona Margarida volta ao presente. Ao seu lado, Inocêncio bate palmas. Sempre a boca aberta, os olhos cheios de lágrimas, pescoço vermelho e pregueado, o ar humilde. E aí o interessante é que Gilberto faz curvaturas para o público, sorri, alisa os cabelos. E aí ela pensa, que lindos cabelos tem o meu filho. Queria que a senhora visse, comadre, crespinhos, vai ser um rapagão bonito. São memórias do passado que ela traz de novo, né? Quando ela ficava falando para as pessoas como o filho como ele seria no futuro. E ali tem o seguinte, né? Que embalado pela música, Dona Margarida novamente volta ao passado. E ela lembra dos dias de luta, de sofrimento em que ela tinha que sustentar a família, que o marido não arranjava emprego e quando arranjava era de um salário muito pequeno, que não dava para nada, não tinha constância e inclusive é considerado por ela como um homem preguiçoso. Então ela tinha toda uma, vamos dizer assim, uma mágoa, um rancor, né, do marido, porque não deu suporte ou não a ajudou a criar o filho. E aí o que aconteceu? Inocêncio, ela até dizia para ele, né? Inocêncio, quando é que tu cria juízo? O pior era que ela não sabia fazer cenas, achava até graça aquele homenzinho encurvado, magro, desanimado, que tinha crescido sem jamais deixar de ser criança. E é interessante aqui como a gente vai observar que é como se tivesse pena, mas ela colocou sobre si toda aquela responsabilidade, né, de criar o filho e fazer com que tudo desse certo ali, para que ele se tornasse um homem bem-sucedido. E aí, gente, o que vai acontecer? Ele depois diz à mulher que pode ajudá-la, e aí ele até diz que vai ajudá-la na costura. Ela diz, você vai fazer o quê? Vai fazer casas, botões, vai costurar para mim? Ele diz, não, que é isso, de jeito nenhum. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer a cobrança e as anotações para você. Então, durante o primeiro mês, deu tudo certo, ele ajudou realmente, conseguiu fazer as cobranças das costuras, né, que ela fazia. No segundo mês, nem tanto assim, meio que não quis trabalhar. E, por último, a única cobrança que ele fez, ele pegou o dinheiro e foi para um bar. Então, nem para ajudá-la, né, nesse trabalho aí, ele estava servindo. E aí, a gente vai para uma parte agora que diz assim, tem um momento em que ela esquece o passado, né? E aí ela começa a pensar na música de Gilberto, como era linda a música que ele tocava. E aí, quando ele está sendo bem aplaudido, ele olha para a mãe e faz referência à mãe. E o pai percebe que ele em nenhum momento olha para ele. E aí a gente vai chegar agora numa fase em que a gente vai se deparar com os pensamentos de Inocêncio, se depreciando, se amargurando, porque o filho não estava lhe dando atenção. E ele até entendia
que era correto, né? Que ele até coloca aqui no texto que 50% ou 60% daquela glória, daquele reconhecimento era devido a todo o esforço de Margarida. E ele até diz assim, talvez até 60 mesmo, e que ele não merecia nada, porque em nada teria de fato contribuído. E que uma vez o próprio Gilberto teria dito a ele que ele era uma vergonha ter um pai bêbado, e que desde esse momento em que ele ouviu isso de Gilberto, ele teria deixado de beber. Só que aí a relação já estava totalmente estremecida, né? A gente percebe que, de fato, depois que termina o concerto, que as pessoas vão admirar, vão falar com o Gilberto, né, dar os parabéns, ele faz questão de dizer que ele só era aquilo que ele havia se tornado porque Margarida, sua mãe, havia contribuído para que ele se tornasse um grande pianista. E meio de lado, meio envergonhado, meio se sentindo realmente triste, mal, por não ser reconhecido e nem ter direito mesmo, né, em relação àquele sucesso que o filho estava tendo, ele se afasta um pouco. E é bem interessante como tem uma reviravolta aqui no pensamento, porque ele estava se sentindo péssimo realmente, por não... É como se fosse assim, eu não deveria estar aqui, né? Não tem nada a ver comigo. Eles estão ali, Margarida e meu filho ali, realmente vivendo um momento que é deles, né? De felicidade pelo sucesso. E eu não participei, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não contribuí para que isso acontecesse. Ele tinha bem consciência disso. Então, já aqui na última parte do texto, tem assim: pois imagine como são as coisas, diz ele. Não sei se o senhor sabe que nós fomos muito pobres. Isso aí porque ele sai do teatro, sentindo que está escanteado, né, que não está sendo nem sequer olhado pelo filho ou prestigiado de alguma forma pelo filho. Então ele fica envergonhado, ele deixa lá a Margarida com o filho e sai do teatro. E ele encontra um homem que está numa guarita, uma pessoa lá trabalhando. Veja como é interessante aqui a conversa dele no final do conto. Ele diz: pois imagine como são as coisas, diz ele. Não sei se o senhor sabe que nós fomos muito pobres. Pois é, fomos. Roemos um osso duro. A vida tem coisas engraçadas. Um dia o Betinho tinha 6 meses. Umas mãozinhas assim, deste tamanho. Nós botamos ele na nossa cama. E por que ele disse isso? Porque quando ele disse que era pai do filho... que ele era pai do pianista, o próprio homem lá da guarita não acreditou. Sério, você mesmo? Ele só. Ou seja, nem as outras pessoas conseguiam ver qualquer tipo de relação entre ele e o filho. E aí ele começa a contar essa história, dizendo que deveria existir alguma coisa que ele tivesse participação no sucesso do filho, porque quando ele tinha 6 meses, ele tinha ido dormir junto com os pais na cama, e que ele, sentindo as mãos do menino nas costas dele, ficou a noite toda sem dormir direito, só tomando bastante cuidado para não machucar o filho. Ele diz: imagina se eu tivesse resvalado para o lado e tivesse machucado as mãos do meu filho. Se tivesse acontecido isso, ele não teria se tornado o grande pianista que é hoje. Então vocês percebem a necessidade de inocência, de encontrar qualquer coisa que pudesse validar, que pudesse dar um grau de importância à condição dele de pai na vida do filho. Foi esse o jeito que ele encontrou, né, de dizer que se ele tivesse machucado o filho não teria se tornado um grande pianista. Então ele encontrou ali um jeito de justificar que ele também tinha participação ali no sucesso do filho. E aí ele finaliza dizendo: se eu tivesse esmagado as mãos do Betinho, hoje ele não estava aí tocando essas músicas difíceis, não podia ser o artista que ele é. Cala-se, sente agora que pode reclamar para si uma partícula da glória do seu Gilberto. Satisfeito consigo mesmo e com o mundo, começa a assobiar baixinho. O porteiro contempla-o em silêncio. Arrebatado de repente por uma onda de ternura e inocência, tira do bolso das calças uma nota amarrotada de 50 mil réis e mete-a na mão do mulato. Para tomar um traguinho, cochicha. E fica todo excitado a olhar para as estrelas. E assim finaliza esse conto. O que a gente vai perceber aqui, gente? Veja que é uma coisa tão simples, vamos dizer assim, tão assim, que não teria tanta importância, acaba se tornando a única desculpa que ele teria, a única forma que ele encontrou de dizer que tivera algum tipo de participação
na glória e no sucesso do filho. Isso porque, no fundo, ele sentia que de fato não havia contribuído, ele sentia que não era merecedor da atenção do filho, não é? Ou de qualquer tipo de reconhecimento, porque de fato a Margarida tivera sido aquela mulher que passou anos e anos a fio, trabalhando, sem nenhum tipo de ajuda, porque a única coisa que ele fez foi entrar e sair de emprego, receber muito pouco e beber a vida toda, sem se preocupar com a educação do filho. Então, As Mãos do Meu Filho é um conto de Érico Veríssimo que vale muito a pena fazer a leitura, entender melhor, perceber as nuances, os significados. Tem essa relação sinestésica da música com a plateia, das sensações e das sinestesias, a gente perceber como as memórias, elas são, vamos dizer assim, acho que estimuladas, né, pelas músicas que vão sendo tocadas. Esses olhares, esses pensamentos e esses conflitos vêm à tona, e essas memórias vêm à tona a partir do concerto de Gilberto. Então, é um conto, inclusive, mais um, que está entre os 100 melhores contos do século XX. Então, não à toa, toda essa estrutura narrativa, bem organizada, um texto muito bem feito. Aqui a gente fala de uma maneira muito geral, assim, resumida, mas aconselho que vocês façam a leitura, conheçam bem esse texto, vale muito a pena. Eu, particularmente, gostei do conto e acho que, de fato, ele tem vamos dizer assim, tem algo assim que nos faz refletir, né? Sobre escolhas, sobre atitudes que, se a gente não começa a pensar bem hoje e a gente continua tendo comportamentos que não são interessantes para as outras pessoas, isso sim pode mais tarde fazer com que a gente se arrependa, né? E aquilo que foi feito, que ficou no passado, a gente só pode mudar no presente, né? O que passou, não tem mais como mudar. Então, essa relação de Inocêncio com o Gilberto, né, com o filho, ficou estremecida por essa ausência, né? A ausência em todos os sentidos, já que Margarida teve que tomar para ela tudo, de fato, recebeu esse reconhecimento do filho, né? Foi merecedora, a gente não pode negar, já que foi ela quem trabalhou a vida toda para que o filho se tornasse um grande pianista, que foi o sucesso que ele alcançou. Então, gente, é o seguinte, Érico Veríssimo, como eu disse para vocês, ele é importantíssima a obra dele, tem muitos textos, muitos romances, aqui só um conto para a gente conhecer um pouco mais sobre ele, mas assim, sugiro que vocês estudem mais, analisem, conheçam outras obras, troquem ideias, podem até sugerir outros textos para que depois eu possa fazer análise aqui junto com vocês. Mas eu gostei muito, inclusive eu assisti, aliás, fiz a leitura de uma entrevista que Clarice Lispector fez com ele, e como